muitas pessoas saibam que o Senhor voltará. Mas não estão vigilantes em se preparar para o seu retorno. Como devemos estar vigilantes para receber o seu retorno? O vigiar e o aguardar referem-se a ser fiel ao nome e ao caminho do Senhor. Tio, o que entendo disso é o seguinte: significa procurar pela manifestação de Deus e ouvir sua voz. Só assim estaremos vigiando e aguardando. Somente assim não perderemos a volta do Senhor. O tempo voa mesmo. Sim. 20 anos se passaram num piscar de olhos. Agora, podemos pregar e obrar para o Senhor. Nosso desejo finalmente se materializou. Graças ao Senhor. Esta velha árvore também nos traz lembranças maravilhosas. O seu pai foi embora cedo. Antes de nos deixar, ele me disse que seu maior desejo era que eu a tornasse uma pregadora. E hoje, eu fico muito feliz em ver os dois trabalhando para o Senhor e cuidando da igreja. Graças ao Senhor. Ruey, responda uma coisa. O que você tem pregado ultimamente? Sim, Rowan. Tenho pregado sobre vigiar e aguardar a chegada do Senhor. Vigiar e aguardar são coisas muito importantes. Sim. O Evangelho do Senhor Jesus se espalhou até os confins da terra. Os sinais indicam que já chegou a hora de o Senhor voltar. Sim. Este é realmente o momento para ficarmos vigilantes. Devemos vigiar e aguardar. A qualquer momento, o Senhor pode vir e nos levar. Sim. Parece que, antes de morrer, conseguirei receber o Senhor quando Ele voltar. Verdade. Eu estou velho e há muito tempo desejo receber o Senhor em sua volta. É uma pena que muitas pessoas saibam que o Senhor voltará. Mas não estão vigilantes em se preparar para o seu retorno. Sim. Devemos prestar atenção no retorno do Senhor. Há algum tempo, venho pensando em como devemos vigiar para estarmos de acordo com a vontade do Senhor e o que de fato significa vigiar. Olha, filha, essa é realmente uma boa pergunta. Graças ao Senhor. Rowan, por que você não diz o que acha? Verdade, Rowan. Está bem. Acredito que vigiar é basicamente orar e ler a Bíblia, trabalhar com afinco e ser moderado em tudo. Como diz a Bíblia, e agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Se formos cuidadosos e atentos sobre nós mesmos, como hoje, podemos encarar o Senhor com confiança quando ele vier. Sim. Hoje, na igreja, fazemos orações de vigia 24 horas por dia. Também montamos uma torre de observação. Se não vigiarmos e aguardarmos assim, seremos deixados de lado quando o Senhor voltar. Sim. É uma boa maneira de praticar, mas tem muito mais ainda. Pai, por favor, nos conte mais. Está bem. O vigiar e o aguardar referem-se a ser fiel ao nome e ao caminho do Senhor. Isso porque os tempos ficarão perigosos nos últimos dias. Muita gente vai adorar o mundo mais do que ao Senhor, e então surgirão todos os tipos de heresias. O Senhor Jesus disse: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. De modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essas palavras nos mostram que o Senhor nos pede para sermos vigilantes. E o importante é que antes de o Senhor voltar e nos levar numa nuvem,
Temos de nos proteger das heresias. E então, se alguém disser que o Senhor voltou em carne, não ouçam ou acreditem no que dizem. Devemos permanecer fiéis ao nome e ao caminho do Senhor. Do contrário, como nós entraríamos no reino dos céus? Sim. Tio, tem uma visão diferente a respeito disso. Tem. Por favor, continue. Aparecerão falsos cristos nos últimos dias. Esses falsos cristos aparecerão bem na hora que o Senhor voltar. Segundo o que disse, se nunca ouvirmos ou acreditarmos nas notícias sobre a vinda do Senhor, como encontraremos o Senhor quando Ele realmente voltar? Nesta passagem das Escrituras, o Senhor está nos dizendo para distinguir, para não sermos enganados e ficarmos vigilantes para acolher sua volta. O Senhor Jesus disse, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25:6. Acho que, nesse período dos últimos dias, quando ouvirmos o clamor das pessoas, o noivo está vindo, e quando as pessoas disserem que o Senhor voltou, como as virgens sábias, devemos ouvir a voz do Senhor. Isso é o verdadeiro vigiar e aguardar. Só assim poderemos receber o Senhor. Claro. Jain, isto está muito certo. Você é muito perspicaz. Graças ao Senhor. Vovô! Oh, o que foi, Xiaoming? Vovô, a tia Zhao está te procurando. Certo, então vamos voltar. Irmã Zhao, você percorreu um longo caminho. Tem algo importante a dizer? Pastor Yang, há alguns dias, 2 pregadores da Relâmpago do Oriente foram à casa da irmã Kai para dizer que o senhor voltou. O quê? O Senhor voltou? Sim, disseram que proferiu verdades e realizou a obra de julgamento dos últimos dias. Parecia bem real e leram algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Achamos interessante. Mais uma vez, o Senhor disse que todos os que falam que o Senhor chegou não falam a verdade e não devem ser recebidos. Ela disse para eles irem embora. Achamos que ela não fez a coisa certa. E por isso, eu vim até aqui pedir o seu conselho. O que acha que devemos fazer quando essas coisas acontecerem? Graças ao Senhor, não acho que a irmã Kai tenha feito nada errado. Porque todo aquele que não for o Senhor Jesus chegando em uma nuvem é um falso Cristo. Quando coisas desse tipo acontecerem, o certo é ficar alerta como ela. Certo. Tio, essa foi mesmo a coisa certa? O que ela fez de errado? Se houver luz e a obra do Espírito Santo, no que eles dizem, se vier de Deus, devemos investigar cuidadosamente o que eles dizem. Ainda que tenhamos mandado os 2 embora, não acho que fizemos a coisa certa. Não há nada de errado em rejeitá-los. A Bíblia diz claramente, vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Vemos que o Senhor retornará em uma nuvem. Mas hoje não vemos esse fato, então como o Senhor poderia ter voltado? Sim, Jain. Tio, a vinda do Senhor é um evento. Isso não parece ser um pouco arbitrário, uma vez que se baseia num simples trecho das Escrituras? Lembre-se dos judeus fariseus da época. Eles desejavam a chegada do Messias e conheciam suas profecias de cor. Mas quando ele chegou como Senhor Jesus, não era o que eles tinham imaginado. Eles não só não o reconheceram como sendo o Messias, como ainda por cima o pregaram na cruz. Tornaram-se pessoas que se opuseram a Deus e foram condenados e amaldiçoados por Deus. Tio, acho que deveríamos ser um pouco mais cautelosos enquanto aguardamos a chegada do Senhor, para evitar ofender a Deus.
se a Relâmpago do Oriente é ou não obra de Deus e a volta do Senhor, ainda não sabemos ao certo. Quando as pessoas da Relâmpago do Oriente falarem da chegada do Senhor entre nós, não há problema em pensar bem antes de tomar uma decisão. O que você acha? Que está certa. Jain, faz sentido o que diz. Mas a Bíblia previu que o Senhor chegaria sobre uma nuvem branca. Como explica isso? Me debrucei muito tempo sobre as Escrituras para saber sobre a volta do Senhor. Descobri que estas Escrituras podem ser divididas em 2 tipos. Owen, veja. Um deles anuncia a vinda do Senhor sobre uma nuvem, testemunhada por todos. O outro prevê que o Senhor virá como um ladrão, como cita Apocalipse 3:3. Virei como um ladrão. E há também Mateus 25:6, que diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Essas escrituras demonstram que há 2 tipos de afirmações sobre a vinda do Senhor. Uma delas diz que ele virá como um ladrão, sem o conhecimento de ninguém, talvez em segredo. A outra diz que ele virá sobre uma nuvem e será visto por todos. Talvez apareça publicamente. Pode ser que o Senhor venha primeiro em completo segredo e depois apareça publicamente quando realizar sua obra. Como quando Jesus veio, ele se tornou carne como o Filho do Homem e desceu em segredo. Depois de completar sua obra, ele foi pregado na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu publicamente por 40 dias e subiu ao céu. Todos conhecemos esse fato. Sim, deixe-me dar uma olhada. Desculpe-me. Acho que você está errada. Como um ladrão e à meia-noite significa que ninguém sabe quando o Senhor vai voltar. Eles não estão dizendo que o Senhor virá em segredo. Tio, o que entendo disso é o seguinte. Em muitas partes da Bíblia prevê-se que a volta do Senhor será a vinda do Filho do Homem. Isso fica realmente muito claro em Lucas 17:24-25. O Senhor Jesus disse: pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Esse Filho do Homem refere-se a Deus que se tornou carne. Esse mesmo versículo diz: primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Como ele deve ser abandonado por esta geração, isso pode significar que Deus encarnará secretamente. Como quando Jesus veio. Ninguém sabia que ele era o Messias prometido. Pensavam que o Senhor era um homem comum. Foi condenado e rejeitado. Se quando vier, o Senhor se revelar a todos, é evidente que ele não sofrerá por isso e não poderá ser rejeitado por essa geração. Assim penso que, como um ladrão e à meia-noite, não só significam que não se sabe quando o Senhor virá. Eles querem dizer que o Senhor voltará como o Filho do Homem em segredo. Sim, irmã Lee. Quando você coloca assim, esse parece ser o caso. Jain, é muito esclarecedor o que você diz. Eu li muitas vezes essa passagem da Escritura, mas nunca pensei nisso. Então, isso mostra que preciso pensar e orar mais sobre a Bíblia. O Filho do Homem não era o Senhor Jesus? E o sofrimento de Jesus ainda não terminou? Como o Filho do Homem poderia voltar? Isso é impossível. Absolutamente impossível. Irmã Zhao, beba um pouco d'água. Está bem. Jain?
Irmã Lee, se é isso que fala essa passagem, e o Senhor vem mesmo como Filho do Homem e em segredo, então será muito difícil reconhecermos o Senhor. Também estou pensando que quando o Senhor voltar como Filho do Homem, ele será combatido, condenado e rejeitado pela comunidade religiosa, como foi Jesus quando veio cumprir sua obra. Se for esse o caso, devemos prestar mais atenção em como vigiar e aguardar. Se dizem que o Senhor voltou, e se o caminho que ele prega foi condenado e rejeitado pelo mundo religioso, isso significa que devemos estudar melhor. Devemos sim. Parece que a volta do Senhor não é tão simples como imaginávamos. Sim. Se o Senhor voltar em segredo como o Filho do Homem, como devemos estar vigilantes para receber o seu retorno? Essa é uma pergunta que também não tenho muita clareza. Mas acho que não devemos ignorar tudo que envolve a vinda do Senhor. Devemos examinar cuidadosamente os testemunhos de que o Senhor voltou e quais palavras ele proferiu. Devemos orar e procurar mais e ouvir para ver se é a voz do Senhor. Se descobrirmos que o Senhor está mesmo de volta, devemos aceitar isso rápido. Como fala o livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Vigiar e aguardar não significa olhar para o céu e esperar pela vinda do Senhor sobre uma nuvem. Significa procurar pela manifestação de Deus e ouvir sua voz. Só assim estaremos vigiando e aguardando. Somente assim não perderemos a volta do Senhor. O que você acha? Como não prestei atenção a esse versículo das Escrituras? O Senhor está à porta e bate. Bate. Bate enquanto está em uma nuvem branca. Como ele pode bater enquanto desce em uma nuvem branca e é visto por todos os homens? Ainda não estudei a fundo essa passagem. Irmã Lee, o que diz faz sentido. Agora estou um pouco preocupada. Condenamos a Relâmpago do Oriente sem considerá-la devidamente. Rejeitamos os que pregavam pela Relâmpago do Oriente. Se a Relâmpago do Oriente é a volta do Senhor, ao fazer isso, não nos opusemos ao Senhor? Não nos tornamos fariseus? Isso. No futuro, quando as pessoas da Relâmpago do Oriente testemunharem a volta do Senhor, devemos pensar um pouco no que elas dizem. Não podemos recusá-las cegamente e casualmente condená-las. O Senhor Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A própria Relâmpago do Oriente relaciona-se à volta do Senhor. Isso pode muito bem ser obra do Senhor. Espere. Fomos alertados pelo Senhor Jesus. Acautelai-vos. Ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E a muitos enganarão. Marcos 13, 5, 6. Qualquer um que não esteja sobre uma nuvem é falso. Não há nada a considerar. Temos de ficar mais tempo vigiando, orando e nos reunindo para lermos as Escrituras. Basta esperar a volta do Senhor sobre uma nuvem. Sim. A Bíblia diz que os falsos cristos vão aparecer durante os últimos dias. Devemos ter cuidado sobre tais assuntos para não sermos enganados. Mas se só aceitarmos que o Senhor virá sobre uma nuvem branca e condenarmos todos os que dizem que já voltou, podemos facilmente deixar passar a volta do Senhor. Você está complicando demais a volta do Senhor. Como pode isso ser tão complicado? Todos sabemos que o Senhor
voltará da mesma forma que partiu. O Senhor partiu em uma nuvem branca. Então, certamente, ele voltará assim. Isso não é uma questão bem simples? Devemos acreditar em tudo o que a Bíblia nos diz. Quando o Senhor vier, não vai nos abandonar. Tio, todos esses anos, não acreditamos no Senhor esperando sua chegada? Sim. Se condenarmos como falsos cristos todos os que testemunham que o Senhor voltou, então também não é provável que condenaremos o Cristo que se torna o Filho do Homem? Não dá nem para imaginar pensar nisso. É verdade.